Olá, queridos irmãos. Espero que todos estejam bem e em paz com Jesus. Hoje trago para vocês mais um recorte do programa Pinga Fogo, um programa que acredito ser conhecido por todos que seguem o Espiritismo. Neste episódio, Chico Xavier foi entrevistado e respondeu a diversas perguntas do público. Perto do final do programa, ele recebeu uma pergunta bastante provocativa sobre Judas Iscariotes, aquele que entregou Jesus. A resposta de Chico vai surpreender vocês. Em seguida, apresento um trecho de Divaldo Franco falando sobre uma das encarnações de Judas, algo que achei incrível. Ao final desses dois trechos, peço que vocês permaneçam no vídeo, pois trarei meu conhecimento sobre o assunto. Antes de começarmos, peço que todos que precisem de orações deixem seus nomes nos comentários. Temos um grupo de oração que pedirá a Deus pela sua cura e vitória. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like. Agora, vamos ao vídeo. Há aqui uma pergunta extra, eu havia enterrado, mas eu não posso deixar de fazê-la, isso em respeito ao telespectador, ao esforço do telespectador, que nos telefona nesta altura da noite, da cidade de Machado, lá no sul de Minas, Chico, para dizer que a imagem do Canal 4 está chegando lá como um cinema, estourando na cidade de Machado como um cinema. E ele pergunta a você, gostaria de saber se Judas foi um traidor ou fazia parte de um programa para salvar Jesus Cristo? Sinceramente, eu sou uma formiguinha diante de um processo que teve consequências tão grandes na história da humanidade. Mas eu creio que nós podemos nascer ou renascer com as nossas tendências inferiores e, naturalmente, induzidos ao mal, porque nós todos não, eu digo, eu sou portador de tendências inferiores muito, vamos dizer, muito pouco recomendáveis, vamos dizer assim, mas se eu deixo essas tendências à solta, e se eu vou praticar com elas males maiores do que aqueles que eu já cometi em existências passadas, eu sou responsável, conquanto possa ser instrumento para o resgate de determinadas situações ou peça na engrenagem da história de grupos ou de coletividades com consequências agradáveis ou desagradáveis para o futuro. Individualmente, nós devemos pensar que nós temos determinadas tendências, vamos dizer, tentações, mas devemos resistir às tentações. Creio que Judas poderá ter renascido com tentações muito grandes para se apropriar da autoridade política e de exigir que nosso Senhor Jesus Cristo tomasse as rédeas do poder humano. Acredito. Mas creio que ele não devia ter deixado essas tendências assumirem o caráter que assumiram. É o que eu penso. Muito bem, Chico Xavier. Chegamos ao fim do Pinga Fogo. Para nós, os espíritas, a revelação somente deve ser considerada quando ela vem simultaneamente por diversos médiuns que não se conhecem entre si em diferentes lugares da Terra. Uma das primeiras revelações a respeito de Judas, Jeanne d'Arc, foi através do inolvidável Leon Denis, esse apóstolo da cidade de Tours, na França, que foi verdadeiramente um fiel seguidor da codificação kardeciana. Leon Denis, que nos legou uma obra extraordinária, desde o ponto de vista filosófico como poético, do ponto de vista científico como ético-moral, era guiado pelo espírito Jeanne d'Arc. E ela lhe teria revelado que no passado, algo remoto, havia sido aquele que se equivocara traindo Jesus. Mas também ela disse que antes de atingir a culminância da sua redenção, havia passado por várias experiências de dor, de sombra, de arrependimento, até quando se reencarna como a Dulce Puccelli de Orleans, a doce menina de Dom Remy, e através disso mantém contato com o mundo espiritual, com os espíritos nobres de Santa Catarina, Santa Margarida,
São Miguel Arcanjo, a tradição católica, e levanta-se para libertar a França da terrível guerra de 30 anos com a Inglaterra e ser levado ao martírio pela traição de um sacerdote católico que a vendeu aos ingleses. Ali, diante das labaredas que apitavam, ela gritara: Deus meu, as minhas vozes me enganaram. Elas me haviam dito no cárcere que dentro de 3 dias eu estaria livre. E subitamente um insight. A liberdade não era física, era a imortalidade. Retornar ao colégio Galileu, de onde se apartaram um dia, por perturbações de várias ordens que não temos como avaliar. Estava, portanto, restaurado o colégio daqueles que seguiram Jesus, com o retorno de Judas, da cidade de Queriot, o único judeu dentre aqueles 11 galileus que lhe foram fiéis. Pessoalmente, tenho certeza que Judas e Jeanne d'Arc são o mesmo espírito. No entanto, como se trata de uma revelação, cada qual poderá aceitar ou não, de acordo com o seu paladar emocional. As reencarnações de Judas, Iscariotes e sua redenção espiritual. A traição de Judas abalou profundamente os apóstolos de Jesus, tornando-o uma figura odiada por muitos adeptos das religiões cristãs. Embora seu testemunho tenha contribuído para as acusações contra o mestre nazareno, a prisão e a pena capital já estavam decididas pelo sinédrio judaico. Judas amava Jesus, mas caiu nas armadilhas astuciosas dos rabinos do grande templo de Jerusalém. O martírio de Jesus gerou em Judas um sentimento de culpa insuportável, levando-o ao suicídio. No entanto, não existem pecados sem remissão, e Judas, assim como todos nós, teve a oportunidade de resgatar seu débito kármico ao longo das reencarnações. O espírito Ivone Pereira, em Encontros com Jesus, menciona que Jesus estava ciente da fraqueza moral de Judas ainda na Galileia. Em uma encarnação anterior, Judas havia sido Aitofel, o sábio conselheiro do rei Davi. Descontente com o monarca, Aitofel apoiou a revolta de Absalão, filho de Davi que ambicionava o trono. Durante a batalha, Absalão morreu e Aitofel, temendo as consequências de sua traição, suicidou-se. Assim, Judas carregava uma tendência suicida resultante de suas ações passadas, recaindo no mesmo erro. Além do ressarcimento perante as leis divinas, ele precisou de várias reencarnações para reparar os danos causados em seu perispírito. Após se restabelecer, Judas aceitou a missão de reencarnar na Terra como Joana d'Arc, na França, durante a Guerra dos 100 Anos. Como médium, seria orientada pelas vozes espirituais para liderar a luta dos franceses contra os invasores ingleses, evitando a dissolução do território francês. Embora tenha tido sucesso em sua tarefa, foi capturada pelos ingleses, julgada por bruxaria e condenada à morte na fogueira pelo bispo francês Pierre Cauchon, em 1431, aos 19 anos. Recentemente, o espírito Humberto de Campos, em Crônicas de Além-Túmulo, entrevistou Judas na erraticidade, às margens do Rio Jordão, na Palestina, durante a Páscoa, em uma de suas visitas para recordar e meditar sobre os fatos passados. Quando questionado sobre os eventos do martírio de Jesus, Judas explicou que, na época, acima dos sentimentos, ele via a política como a única arma capaz de triunfar sobre os romanos, pois Jesus, em sua humildade, não teria êxito. Planejou uma revolta, onde Jesus passaria a um plano secundário. Ele arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica na Palestina, semelhante à realizada posteriormente pelo imperador Constantino. Ao denunciar Jesus, não imaginava que as coisas terminariam de forma tão trágica. Dominado pelo remorso, achou que o suicídio seria a única maneira de se redimir. Após o enforcamento, Judas submergiu em séculos de sofrimento expiatório, culminando em uma fogueira inquisitorial. Vítima da traição, deixou na terra os derradeiros resquícios de seu crime na Judéia.
Ao entregar-se ao amor incondicional ao Cristo, concluiu o ciclo de suas reencarnações dolorosas, sentindo o perdão em sua própria consciência. Na erraticidade, Judas olha com compaixão para os que o acusam sem refletir. Embora seu nome carregue uma maldição milenar, ele se sente saciado de justiça, pois foi absolvido pela própria consciência no tribunal dos suplícios redentores. Com relação ao Divino Mestre, o Espírito Judas adverte: infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque, se recebi 30 moedas, vendendo-o aos seus algozes, há muitos séculos ele está sendo criminosamente vendido no mundo, a grosso e a retalho por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado.